Às 22 horas, percebi que algo estava errado. Minhas chaves haviam sumido. Não houve estardalhaço, nenhum grito, nenhum porta-pancada. Apenas o som silencioso de alguém decidindo que as minhas regras não contavam. Eu estava em casa, na Pensilvânia, estacionada na garagem dos meus pais, como fazia sempre que vinha passar o fim de semana. Sob a luz amarelada do alpendre, meu novíssimo Toyota RAV4 Hybrid 2024 brilhava, tão imaculado que refletia até o número da casa. 3 semanas de cuidado meticuloso, 3 semanas de conquista. Meu nome é Major Lillian Arper, da Brigada de Proteção Cibernética do Exército Americano, estacionada em Fort Meade. Eu não sou do tipo de pessoa que compra carro por impulso. Pesquiso taxas de financiamento, estudo curvas de desvalorização, espero por promoções. Comprei aquele RAV4 com o meu bônus de reengajamento e dinheiro poupado nas missões, sem avalistas, sem herança, sem papai pagando. Era só meu, entendeu, Kayla? Minha irmã mais nova passara a noite inteira inquieta, balançando de um lado para o outro, checando o celular e reclamando que o carro dela estava estranhando, código no vocabulário dela para faço manutenção só quando sobra tempo. Lá pelas 9h30, ela jogou na conversa que precisava ir a Filadélfia buscar o namorado, cujo voo chegaria antes do amanhecer. Segurava firme, eram apenas 2 horas de estrada, ela voltaria antes de eu acordar. Não, respondi, sem tom de vilã, apenas firme. Ela revirou os olhos como se eu tivesse negado um suéter emprestado. Papai logo interveio, só faria diferente se estivesse em outra família. É só uma noite, Lily. Deixa para lá. Mantive a voz calma. É meu carro. Vi a decepção no rosto dele, a expressão favorita quando quer me fazer ceder. Kayla se calou, daquele silêncio eu já conhecia o significado. Ela tinha decidido seguir adiante, custasse o que custasse. Subi para o meu quarto às 10, levei o celular e deixei as chaves na bancada da cozinha. Afinal, estava na casa dos meus pais, impossível imaginar que algo tão extremo aconteceria antes da meia-noite. Eram 22h07 quando meu telefone vibrou. Relaxa. Te devolvo antes de amanhecer. Pensei ser piada até escutar o ronco de motor. Fui até a janela e vi os faróis do meu RAV4 desaparecerem rua abaixo. Liguei para ela, direto para a caixa postal. Liguei de novo. Silêncio. Lá embaixo, papai seguia vidrado no noticiário às 11 da noite, como se pudesse consertar o mundo apenas com a atenção. Eu contei que o carro sumira. Ele nem pestanejou, ela disse que você vai esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça? Como se eu tivesse perdido a paciência em vez de ter meus bens subtraídos. Minha mãe tentou apaziguar, ela vai ter cuidado. Cuidado, palavra que, para Kayla, soava tão fácil de acionar quanto ligar uma campainha. Pensei em persegui-la na estrada, mas já tinha uma mão de distância de vantagem. 2 horas de vantagem. Além do mais, eu não ia virar pista de corrida àquela hora. Voltei para o quarto e fiz o que o exército me ensinou sempre que algo sai do meu controle. Documentei tudo. Tirei capturas de tela da mensagem. A guerra cibernética me preparou para muitas batalhas, mas nada me treina para proteger o próprio carro das garras de quem mais te conhece. Eu nunca soube porque guardava aquelas chaves do carro dela, não porque pretendesse usá-las, mas simplesmente porque certas manias se enraizam. Passava da meia-noite quando o celular vibrou de novo, quase aí. Aquilo não fazia sentido. Como poderia ela já estar quase em Filadélfia, a não ser que estivesse voando pela estrada? Eu não respondi. Fiquei deitada no escuro, encarando o teto, tentando não imaginar os piores cenários. Pude coordenar respostas a ataques cibernéticos que derrubaram sistemas de logística do outro lado do mundo, já lidei com vazamentos de dados em alta pressão, mas nada me preparou para a angústia de saber que sua própria irmã jogou fora, em um instante, tudo o que você levou anos para construir. Às 4h52, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi no susto. Do outro lado, uma voz fria, no tom burocrático de quem repete o roteiro 1000 vezes por dia. É com a Major Lillian Arper? Sim. Aqui é o Trooper Daniels, da Polícia Estadual da Pensilvânia. A senhora é proprietária registrada de um Toyota RAV4 Hybrid 2024?
Meu estômago revirou. Sim. Seu veículo se envolveu em um acidente na Interestadual 83. A condutora está detida sob suspeita de dirigir alcoolizada. Não há registro de ferimentos graves em terceiros até o momento. As palavras caíram devagar nos meus ouvidos. Acidente, detida, DUI. Minha irmã está bem? Perguntei, a voz tremendo. Ela teve ferimentos leves e está sendo levada para avaliação. O carro sofreu danos frontais consideráveis. Consideráveis, o eufemismo perfeito para algo que já não tem reparo. Lá embaixo, ouvi as chaves do caminhão do meu pai chacoalharem no gancho. Ele também deve ter atendido a ligação. No carro, o silêncio era espesso, cortado apenas pelo frenesi dos faróis contra a neblina matinal. A luz cinza do amanhecer deixava tudo com um ar inacabado, como se o dia ainda estivesse em rascunho. Ao chegarmos ao Gizinger Medical Center, encontrei Kayla na maca, atrás de uma cortina. Um imobilizador no pulso, rímel seco marcando olheiras. Havia um trooper ao lado da porta, ida enfardado. O sangue alcoólico dela estava em 0,10, o limite legal lá é 0,08. Quando nossos olhares se encontraram, ela desviou primeiro, depois me encarou como se eu tivesse pego algo emprestado sem pedir. Não foi tão grave, ela tentou amenizar. Mas o trooper falou por nós, o veículo foi dado como perda total. Ela bateu contra o guardrail em alta velocidade. Perda total. 3 palavras que apagam anos de disciplina num sopro. Meu pai não perguntou sobre o carro nem sobre o teor alcoólico. Olhou para mim, desafiador. Viu o que acontece quando você pressiona demais? Naquele momento, entendi claramente. Ele me culpava. Se eu tivesse cedido a chave. Se eu não insistisse. Se eu fosse menos rígida. Perdida nos meus próprios pensamentos, só ouvi o trooper perguntar: ela tinha autorização para dirigir esse veículo? Antes que eu reagisse, meu pai respondeu no meu lugar: ela é da família. O policial ergueu o olhar e se virou para mim, formal: senhora, irei registrar sua versão agora. Eu sabia qual era o peso daquela verdade, por isso hesitei em dizê-la. Lá fora, pela janela do hospital, o céu clareava por completo. A manhã chegou, pronta ou não. E meu carro novo jazia em algum ponto da I-83, abraçado a um guardrail. O trooper me encarou com olhos firmes e soltou a pergunta que agarrou meu peito. Ela tinha autorização para dirigir o veículo? Kayla se mexeu no leito, o cobertor fino emitindo um suave cri-cri. Papai avançou alguns passos, como se a proximidade pudesse alterar a resposta. É minha filha, repetiu, mais seguro da segunda vez, como se isso fosse dar a ela direitos de propriedade sobre as leis da Pensilvânia. Mas o trooper não se moveu. Apenas esperou. Mantive a voz calma. Não. Ela não tinha permissão. O ar naquela baia hospitalar mudou, não mais alto, mas comprimido, denso. Kayla me olhou, não raivosa, apenas confusa, como se eu tivesse rompido um pacto silencioso. Papai soltou o ar pelos dentes. Lillian. O trooper assentiu, anotou algo no bloco, metódico, impassível, o tipo de homem que já preencher esse mesmo formulário 1000 vezes, sem nenhum envolvimento emocional. Ela será encaminhada assim que receber alta médica, disse, a acusação preliminar é DUI. Poderão surgir outras acusações após análise. Após análise? Papai eriçou. Foi apenas um acidente. O trooper ergueu o queixo. Ela dirigiu acima do limite legal. Isso não é só um acidente. Há alguém ouvir a lei expressa em termos tão crus que dissipa todo o sentimentalismo familiar. Deixa de ser sobre quem criou quem e vira apenas sobre o que aconteceu. Kayla, finalmente, falou em voz baixa: eu mal bebi. O trooper não questionou mais. O bafômetro já tinha registrado 0,10, impresso, carimbado e datado. Papai virou-se para mim, como se eu tivesse gravado tudo só por dizer a verdade. Poderia ter dito que ela tinha permissão. Não respondi. Não era uma discussão, era um pedido para mentir num relatório oficial, ali, diante de um trooper do Estado.
Kayla piscou os olhos, ainda com o rosto marcado pela máscara preta de rímel seco e a pulseira hospitalar no punho, tentando acreditar que aquelas consequências eram teóricas. Quando o trooper saiu para cuidar da papelada, papai baixou a voz. Você faz ideia do que isso vai custar? Não era só sobre dinheiro, era sobre o controle escorregando pelos dedos. Eu sei o preço da fraude de seguro, respondi, e não arrisco minha habilitação militar. Kayla revirou os olhos, tinha energia até para isso, mesmo em camisola de hospital. Não é tão grave assim, murmurou. As palavras, porém, confirmaram o contrário, era gravíssimo. Não só o carro, nem só o DUI. O ARV4 estava registrado em meu nome e no boletim de ocorrência eu aparecia como dona do veículo. No Exército, qualquer incidente legal que envolva seu nome, direto ou indiretamente, pode virar relatório, ainda mais se houver responsabilidade financeira ou desonestidade. Eu já conhecia bem essa lição. Eu já tinha participado de reuniões de segurança suficientes para entender como pequenas mentiras podem desmoronar uma carreira em questão de minutos. Enquanto isso, meu pai andava de um lado para o outro, inquieto, com o telefone ao alcance. Vou ligar para o Rick, murmurou, ele conhece um cara para tudo. Na cabeça dele, relacionamento sempre valia mais do que regra, aquela fórmula funcionara até então. Mas isto não era multinha de estacionamento, era polícia estadual. O trooper voltou com pastas de papel e um tom de voz que parecia indicar que, emocionalmente, ele já seguira em frente há pelo menos 5 minutos. Senhora, disse ele à minha irmã Kayla, assim que liberada pelo atendimento médico, será levada para o setor de processamento. Terá a oportunidade de falar com um advogado. Meu pai se recompôs num pulo. Vamos resolver isso. Ele quase parecia acostumado. O policial continuou, impassível. Vamos colar digitais, tirar foto para ficha, calcular fiança, tudo rotineiro, mas sempre tão definitivo. Kayla mudou de expressão quando ouviu foto para ficha. Aquela palavra fez estourar a ilusão de que se tratava apenas de um assunto familiar. Vocês não vão botar isso na internet, vão? Perguntou ela, em pânico. Não é decisão minha, respondeu o oficial, dando de ombros. Ficamos em silêncio até minha mãe chegar, ofegante, tentando abraçar a situação para fazê-la sumir. Ai, meu amor, murmurou, ajeitando os cabelos de Kayla. Ninguém ainda perguntou sobre o carro. Diretamente, voltei-me para o trooper. Mais ou menos. Ele foi cru, a frente está muito danificada, airbags detonados. Provavelmente perda total. Há algo de irrevogável nessa expressão airbags detonados, não saltam por errinho bobo. Papai fechou os olhos, fazendo cálculos em velocidade relâmpago, saldo do financiamento, franquia, possível aumento na apólice. O seguro vai cobrir, sussurrou, talvez para se convencer. Eu só observei. Levaram Kayla empurrada em uma cadeira de rodas, sem algemas, mas acompanhada de perto. À medida que seguíamos pelo corredor, ela inclinou-se para mim. Você não vai piorar tudo, né? Como se eu tivesse esse poder. Respirei fundo. Você pegou meu carro, disse apenas. Ela desviou o olhar para a mesa de processamento, onde a papelada se acumulava. Nomes, datas, número de chassi, proprietária, Lilian Arper. Confirmei meus dados quando a escrivã me pediu. Meu pai, apelando só pelo tom de voz, insistia, ela é uma boa garota. A funcionária nem piscou, carimbou um formulário seco. Boa garota não sopra 0,10 de álcool e acaba enterrando um SUV num guarda-corpo antes do amanhecer. Levaram-na por uma porta de segurança. Papai ficou parado ali, imóvel, até o batente se fechar. Ela não quis que isso acontecesse, tentou ele. Querer não anula física, respondeu a voz dentro dele. Saímos para o estacionamento, onde a luz clara do dia parecia forte demais para o que tínhamos acabado de viver. Ele se virou para mim, tem de avisar o seguro que ela tinha permissão. Aí estava, cristalino, direto. Não vai acontecer, falei, sem hesitar. Eu sou Major Arper do Exército, e ela é minha irmã. Quando soltei essa, o oficial não soube como responder.
No caminho de volta para casa, abri no celular o portal de registros de acidentes da Polícia Estadual da Pensilvânia, já estava tudo registrado. Horário, 4h52 da manhã. Local, I-83, sentido sul, constava dano à propriedade estadual. Traduzindo, vai ter que pagar indenização. Traduzindo de novo, vai ter que enfrentar a justiça. Não seria limpada em sigilo. Ao estacionar, senti um frio na barriga ao ver o espaço vazio onde meu RAV4 costumava ficar. Parecia um deserto exposto aos olhos de qualquer um. Meu pai entrou sem falar nada. Fiquei ali, o celular na mão, relendo o nome do policial e o número da insígnia no relatório. Para a Kayla, aquilo era só um vacilo a ser resolvido antes do café. Para mim, era ainda mais sério. Primeiro gole de café e já estava com o laptop no colo, na cozinha silenciosa daquele amanhecer tenso, quando ninguém ainda sabia direito o que dizer. Meu pai ficou em pé, olhando pela janela, como se o olhar concentrado fosse trazer meu carro de volta. Fiz login na seguradora. Havia um campo para veículo envolvido em colisão e outro para condutor não é o proprietário registrado. Preenchi cada item um a um. Local, I-83 Sul, relatório policial. Conferido. 20 minutos depois, o telefone tocou. Do outro lado, a funcionária da seção de sinistros, suave, eficiente e educada, na voz calma padrão de quem lida com seguros o dia todo. Major Arper, aqui consta que a condutora não está listada na apólice. Ela tinha permissão para usar o veículo? Permissão. Meu pai arregalou os olhos ao ouvir a palavra. Ele não precisava escutar o resto para entender o que vinham perguntar. Ela não tinha permissão. Foi retirada sem autorização, respondi. A analista digita um instante. Certo, obrigada pelo esclarecimento. Nesse caso, classifica-se como uso não autorizado. Precisamos de cópia do boletim de ocorrência e qualquer documentação que comprove isso. Mandei os prints das mensagens de texto da Kayla. Relaxa. Eu devolvo antes que você acorde. Foi tudo que ela precisava. Meu pai se aproximou, falando em voz baixa. Não precisava chamar de roubo. Roubo? Perguntei, sem jeito. Você disse que ela levou o carro sem permissão. Isso soa forte. Ele esfregou a testa. Você está fazendo um drama maior do que precisa. Não estou, respondi, enquanto a analista voltava ao telefone. Dada a situação e o envolvimento policial, há possibilidade de cobertura por dano compreensivo, mas é necessário completar a análise. Profissional, calma, direta. Quando desliguei, meu pai balançou a cabeça. Você podia ter falado que ela pegou emprestado. Fechei o laptop lentamente. Se eu disser que foi emprestado, estou mentindo em um formulário de seguro. Não quero falsificar nada. Ninguém vai preso por uma palavra, ele insistiu. Não é sobre prisão, eu disse, com voz firme. É sobre fazer tudo certinho, sem distorcer a verdade. Era tudo uma questão de clearance. Aquela palavra soava estranha aos ouvidos do meu pai, mas eu sabia o peso que carregava, uma autorização ultra-secreta, essencial para seguir adiante. Ele não entendia exatamente do que se tratava, mas tinha certeza de que, no exército, desonestidade não era uma zona cinzenta. Todos os anos, lá estava eu, sentada em briefings intermináveis sobre responsabilidade financeira, contatos no exterior e incidentes jurídicos. A regra era sempre a mesma: não se escondem fatos, informam-se. Pequenas mentiras viram grandes encrencas. Quando descobri o protocolo de autorrelato no regulamento da minha unidade, meu coração deu um salto. Qualquer envolvimento em questão legal, seja responsabilidade civil ou associação à investigação criminal, devia ser comunicada em até 72 horas. Era o meu carro registrado, meu nome e, claro, a prisão da minha irmã por dirigir embriagada. Enquadrava-se perfeitamente. Meu pai andava de um lado para o outro, murmurando: Você vai mesmo denunciar a própria irmã? Respondi com a voz firme: Vou relatar que meu veículo, registrado em meu nome, se envolveu num acidente por DUI. Para mim, era simples. Fatos eram fatos.
Saí no alpendre e disquei para meu oficial executivo. Ele atendeu no segundo toque. Aqui é a Sra. Silva. Estou ligando para autorrelatar um incidente. Meu carro foi usado em um acidente por DUI ontem à noite. Eu não estava no local, quem dirigia era minha irmã, sem minha permissão. Silêncio de talvez 2 segundos, não de choque, mas de processamento. Entendi. Alguém se feriu? Não houve fatalidades, só ferimentos leves nela e danos ao guardrail. Certo. Mando o boletim de ocorrência e seu relato por escrito até o fim do expediente. Encaminharemos para o S2 revisar. Perfeito. Foi só isso. Sem sermão, sem pânico, apenas procedimento. O exército não se impressiona com histórias, ele as avalia. Quando desliguei, senti um alívio inesperado, não porque a situação melhorara, mas porque, de algum modo, estava encaixada em regras claras, imune ao caos das emoções. Meu pai reapareceu no alpendre, irritado. Você não precisava envolver o exército nisso. Respondi com serenidade, não fui eu, pai. O acidente é que os envolveu. Ele revirou os olhos. Lá dentro, minha mãe já estava no telefone, desesperada, falando de fiança e trâmites legais. Logo começaram a pipocar os custos, franquia, possível aumento da apólice, guincho, diárias no pátio do Detran. Meu pai, sentado à mesa da cozinha, resmungava cifras como se fossem ofensas pessoais. Ao meio-dia, o boletim preliminar caiu na internet, baixei na hora. Ora, 4h52 da madrugada. Causa principal, dirigir sob efeito de álcool. Fator contribuinte, excesso de velocidade para as condições da pista, chuva. Meu pai leu a linha 2 vezes e permaneceu em silêncio. Por volta das 13 horas, a seguradora nos ligou. Revisamos a documentação. Pelas mensagens de texto e o boletim, o veículo foi usado sem autorização. Sua apólice cobre furto e uso não autorizado. Vamos seguir com a avaliação. Um peso saiu do meu peito. Perguntei sobre a responsabilidade pelo guardrail. Isso será cobrado da condutora. Como não havia permissão, não cabe à sua cobertura pessoal. Tradução: a conta era toda da Keila. Naquele dia, meu pai ouviu o suficiente para entender a gravidade da situação. Ela não pode arcar com isso, murmurou, apreensivo. Não cabe a mim decidir, respondi com calma. Pela primeira vez desde o acidente, sua frustração não se voltou contra mim, mas contra a dura matemática dos custos crescendo. Mais tarde, dirigi até o depósito de guincho. Ao longe, a RAV4 parecia menor do que eu me lembrava, a frente completamente amassada, airbags abertos como páginas rasgadas de um livro, o para-brisa emaranhado de rachaduras. Permaneci parado, contemplando aquele emaranhado de metal e plástico, sentindo algo que não era raiva nem desejo de vingança, mas uma vontade profunda de luto por algo perdido. Um funcionário do pátio me entregou uma prancheta. Você é o dono? Sim. Ele analisou o estrago e assobiou baixo. Pegou feio. Assenti e assinei os papéis para liberar o veículo. Foi ali, no gesto mecânico de dar minha assinatura, que me caiu a ficha, e isso não fugiu do controle porque eu contei a verdade, mas porque a Keila nunca achou que eu fosse contá-la. E até aquele momento, a vida toda dava razão a essa suspeita. 2 dias depois, chegou a acusação oficial, com um tom muito diferente de um mal-entendido. Consta no documento: condução sob efeito de álcool, DUI, comprometimento geral, uso não autorizado de veículo, dano a patrimônio público. Foi justamente a segunda parte que mudou o jogo. Meu pai achava que tudo ficaria só na multa, nas aulas de reabilitação e na suspensão da carteira, o tipo de erro que vira anedota em encontros de família 5 anos depois. Mas o uso não autorizado deixava claro que o Estado não via aquilo como mera discussão entre parentes. Tornava o tweet, a mensagem de texto, a minha própria versão dos fatos, cruciais. Na mesma tarde, Keila me ligou de um número restrito, provavelmente do centro de processamento do condado. Atendi e ela disparou: eles estão dizendo que você roubou o carro. Pegou sem permissão.
Achei que você ia se acalmar. Lá vinha de novo aquele calmar-se, como se meu não fosse apenas birra em vez de um limite. Eu disse não, respondi. Não tive de invadir a casa de ninguém. Você é quem ignorou meu pedido. Ficou um silêncio tenso, desconfortável. Você podia ter dito à seguradora que eu tinha autorização, ela acrescentou, já baixando a voz. E cometido fraude. Não teria sido fraude, seria verdade. Soltou um suspiro pesado. Você realmente não quer me ajudar a sair dessa, né? Mantive a voz estável, você dirigiu bêbada. E a conversa morreu ali. Na manhã seguinte, meu pai já havia contratado um advogado, 18 mil reais de honorários pagos à vista. Viu assinar o cheque no mesmo balcão da cozinha onde a Keila tinha pegado minhas chaves. Não me olhou durante todo o ritual. O nome do advogado era Martin Reyes, cerca de 40 e poucos, prático, nada de rodeios. Encontramo-lo em seu escritório no centro, um lugar perfumado de café forte e pilhas de papel. Enquanto folheava a acusação, deu seu verdito. DUI com 0,10% é algo administrável, ainda mais sendo a primeira infração. Mas esse uso não autorizado complica muito. Meu pai inclinou-se à frente, tentando argumentar, mas era o carro da irmã dela. Reyes assentiu, sem hesitar, e ela não tinha permissão para dirigir. É aí que está o pulo do gato. Keila cruzou os braços, indignada, é um absurdo. O advogado manteve-se imperturbável, a mensagem de texto é prova sólida. A sala ficou em silêncio, cada palavra de Reyes pulsando no ar, enquanto entendíamos que, a partir daquele momento, seria uma batalha para recuperar algo bem mais do que um carro danificado. O promotor não precisa provar que houve arrombamento, basta demonstrar falta de consentimento. Eu fiquei em silêncio, não era preciso dizer nada além disso. O advogado Reyes continuou, vamos tentar uma negociação que minimize a exposição da Keila. Prisão é possível, mas não garantida. Aprovação é muito provável. A suspensão da carteira, quase certa. Papai agarrou a palavra prisão como se estivesse esfregando limão numa ferida aberta. Não vai ter cadeia, garantiu ele, com voz firme. Reyes meneou a cabeça, sem prometer nada. Em casa, os números começaram a se empilhar, silenciosos, numa planilha mental, taxas de reboque, honorários do advogado, franquia do seguro, possível ressarcimento do guarda-rail. Papai abriu o site do Departamento de Transporte do Estado e checou o custo médio de conserto de uma mureta danificada. Por que isso é tão caro? Resmungou. Aço e mão de obra não são de graça, respondeu mamãe, ao lado. 3 dias depois, o avaliador do seguro decretou: minha RAV4 estava perdida, perda total. Ofereceram o valor de mercado, menos a franquia. Aceitei, não por estar conformado, mas porque discutir matemática de depreciação não vai endireitar o metal retorcido. O real problema, porém, já não era mais o carro, mas o burburinho na cidade. Em pequenas comunidades da Pensilvânia, boato não precisa de reliaz oficial. Um caso de DUI na I-83 corre solto por conta própria. Dentro de 48 horas, o nome da Keila já aparecia no registro público de prisões. O telefone do escritório do papai começou a tocar menos vezes, nada dramático, apenas notável. 2 clientes de longa data decidiram suspender os serviços até as coisas se acalmarem. Ele não culpava a Keila, mas cada vez que abria o laptop e via a agenda mais vazia, a casa ficava mais silenciosa. Após 48 horas, Keila saiu da cadeia mediante fiança, ainda com a munhequeira do exame de alcoolemia e o ego dolorido. Voltou para casa procurando consolo. Mamãe a abraçou imediatamente, papai garantiu, vamos resolver isso. Eu observei à mesa, ela evitava meu olhar, empurrou o prato no meio do jantar e sussurrou: não acredito que você disse a eles que eu não tinha permissão. Respondi suavemente, só contei o que era verdade. Ela cerrou os lábios. Papai interferiu, chega. Mas nada estava se dissolvendo como antes. 2 dias depois, Reyes ligou com uma notícia firme: o promotor não retiraria a acusação de uso não autorizado.
Estavam apoiados na mensagem de texto e na gravidade do acidente. Papai pressionou as têmporas com os dedos. Não dá para tirar isso de cena? Não completamente, cortou Reyes. Kayla engoliu em seco, incrédula, isso é ridículo. É só um carro. Eu falei sem vacilar, não, era o meu carro. Ela me olhou como se eu tivesse cometido uma traição. Reyes então explicou as opções: negociação de pena, possibilidade de redução se ela fizesse uma avaliação alcoólica cedo, a cooperação seria decisiva. Papai quis saber sobre ir a júri. Reyes aconselhou contra, as evidências eram cristalinas, mensagem, boletim policial, resultado do bafômetro, meu depoimento como proprietário. Difícil de contornar. Naquela noite, me sentei para redigir o relatório formal de autoinfringimento para minha unidade. A história mal começara e já pesava feito chumbo. Era uma manhã tranquila quando a notícia chegou, cortando o silêncio como um raio em um dia claro. Às 5h02, a polícia do estado da Pensilvânia me notificou que meu veículo registrado estava envolvido em um acidente de DUI. A condutora? Minha irmã, que não tinha autorização para dirigir aquele carro. Enquanto eu ouvia a voz da autoridade na linha, percebi que todos os meus esforços para proteger a família não tinham sido suficientes nesta vez. Cumprindo o meu dever, colaborei completamente com os responsáveis pelo seguro e com a polícia. Antes de enviar todas as informações, li os detalhes 2 vezes. A verdade, quando apresentada de maneira oficial, possui um peso diferente. Mais tarde, ao cruzar com Kayla no corredor, ela me lançou um olhar balançando a cabeça suavemente e disse: "Você poderia ter-me protegido." Apesar da dor em sua voz, não pude responder, pois a verdade era clara. Eu havia feito o possível para protegê-la a vida toda, exceto neste momento crucial. Foi então que, logo após o almoço, recebi uma ligação de Martin Reyes. Enquanto revisava um cronograma de treinamento em meu laptop, a voz dele, firme e contida, trouxe notícias que eu não esperava. O escritório do promotor havia recebido novas informações, disse ele, relacionadas a um incidente anterior envolvendo Kayla. No instante em que eu vi isso, vi meu pai congelar na sala de estar. Que incidente anterior? Ele perguntou rapidamente demais, como se soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Reyes foi direto. 2 anos atrás, houve uma colisão em um estacionamento, onde a expressão fender-bender não fazia justiça ao que realmente aconteceu. O proprietário do veículo envolvido tinha documentação, registros de transferência bancária, trocas de mensagens. Ele contactou o promotor após ver o recente relatório de DUI de Kayla. Olhei para ela, seu rosto não mostrava surpresa. O ar ao nosso redor parecia denso. Meu pai, com a garganta seca, insistiu em minimizar a situação, mas Reyes não deixou barato. O que Kayla havia tratado como um pequeno arranhão foi, na verdade, uma tentativa de fuga de um acidente de trânsito, um evento que havia sido resolvido de forma privada para evitar qualquer tipo de relatório formal. A compreensão da situação começou a se desenhar em minha mente, vagarosamente, como um quadro se formando na tela. 2 anos atrás, Kayla tinha mencionado sobre um arranhão em um estacionamento e naquela noite, meu pai havia desaparecido por algumas horas. Quando voltou, tudo o que disse foi que estava tudo resolvido. Eu nunca questionei o que isso significava. Reyes explicou com cautela que o incidente anterior não é uma nova acusação e que estava fora do prazo legal para um processo separado, mas mostrava um padrão de comportamento arriscado e uma resolução privada que não ajudava em nada a defesa de Kayla agora. O semblante de meu pai ficou tenso. A veste desse novo dragão em nossa vida familiar era pesada. Então, o que isso significa? Ele perguntou. Significa que o promotor pode ser menos inclinado a oferecer uma pena leve. Eles veem isso como um comportamento repetido, explicou Reyes. Kayla, furiosa, levantou-se do sofá, proclamando que não estava bêbada daquela vez, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. Esse não é o ponto, respondeu Reyes calmamente. O importante é que houve dano à propriedade e você tentou sair do local. Isso foi resolvido discretamente. Olhei novamente para Kayla e ela fixou o olhar no nosso pai, que não retribuiu. A verdadeira história se desdobrou rapidamente.
O homem que teve seu Lexus atingido há 2 anos guardou tudo: capturas de tela da troca de mensagens, confirmação da transferência bancária da conta do meu pai e, aparentemente, a frustração de ter que enfrentar essa situação novamente. Aquele homem, ao ver o nome de Kayla aparecer em um relatório de prisão online por DOI, havia conseguido juntar todas as peças do quebra-cabeça. As pessoas precisam cuidar de suas vidas, meu pai murmurou enquanto seus dedos passavam pelo rosto. Reyes, no entanto, não compartilhou da mesma opinião. Do ponto de vista do promotor, isso é o trabalho deles, disse ele. Kayla estava inquieta, andando de um lado para o outro na sala. Isso é insano. Foi só um arranhão. Não foi assim, respondeu Reyes, com serenidade. Você abandonou o local até que o proprietário a confrontasse. As máscaras estavam prestes a cair e a verdade, aquela que tinha sido mantida por baixo do tapete por tanto tempo, finalmente tomaria forma. Fiquei em silêncio, não por falta de pensamentos, mas porque ali já não se tratava de interpretações, tratava-se de registros. Reyes, nosso promotor, passou a falar de detalhes práticos. Prisão preventiva era agora uma possibilidade, curta, mas real. Alegariam que a indulgência anterior falhara. Meu pai baixou o olhar. Pagamos aquele sujeito. Sim, confirmou Reyes, e esse pagamento virou prova. O silêncio se estendeu. A casa pareceu encolher, o ar pesar no peito. Kayla, que até então circulava pela sala como um tigre em jaula, parou em frente a mim. Você contou sobre isso, né? Balancei a cabeça. Você sempre armazena tudo. Memória, isso é, seus olhos se estreitaram. Lá estava a acusação, você quis que isso aparecesse. Eu não recuei. Você dirigiu alcoolizada. Meu pai tentou intervir, mas o clima já estava mudado. Durante anos, os deslizes de Kayla sumiam graças ao dinheiro e à autoridade de casa. Papai escrevia cheques, mamãe suavizava conversas e eu me mantinha alheio. Mas a papelada correu mais rápido que nós. Reyes desenhou o provável caminho, proposta de acordo, 60 dias de detenção no presídio do condado, regime de liberdade condicional, suspensão da carteira, ressarcimento dos danos e um programa de tratamento contra alcoolismo. Responsabilização antes da escalada, disse ele. O rosto de Kayla empalideceu ao ouvir condado. É cadeia? Por um DOI. Meu pai recostou-se na cadeira, vencido de um jeito que eu nunca vira. Podemos alegar que ela tinha permissão? Reyes negou com a cabeça. A mensagem de texto contradiz. Papai me olhou, não com ira, mas com cansaço. Você guardou isso? Assenti. Não era aprovação, era reconhecimento. Em poucos dias, aquela documentação anterior foi anexada ao processo. Não representava nova acusação, mas lançava luz ao contexto, e contexto muda tudo. 2 dias depois, chegou uma proposta de acordo revisada, redução de pena em troca de confissão antecipada. Kayla leu os papéis com mãos trêmulas. Parece que eu sou uma criminosa. Reyes, sem gentilezas, afirmou. Você estava acima do limite legal. Ela voltou-se para mim, olhos marejados. Você podia ter dito que mudou de ideia. Não, respondi. A palavra soa diferente, não cortante nem emotiva, apenas definitiva. Naquela noite, antes de dormir, revi o e-mail de retorno do exército sobre minha autorização de segurança. Queriam confirmação de que eu não me envolveria financeiramente na restituição nem omitira fatos na apólice de seguro. Respondi com todas as provas em anexo. Kayla me observava do outro lado da sala. Você vai deixar isso acontecer? Fechei o laptop. Já aconteceu. Ela não retrucou. Foi a primeira hesitação que vi desde o acidente, não sobre o tribunal ou as acusações, mas sobre o fato de que o sistema não se curvaria e eu também não. Na terça-feira à tarde, recebi a ligação do setor de segurança. Estava de volta em Fort Meade, sentado numa sala sem janelas, com um cheiro tênue de café queimado.
A história continuava, agora sob novos termos, e eu sabia que não havia volta. Naquele dia, o Major Harper recebeu um telefonema do setor de segurança. Major Harper, recebemos seu autorrelato. Precisamos fazer uma análise de rotina. 2 palavras capazes de acelerar o coração de qualquer pessoa com autorização top secret. Ela concordou, marcando a entrevista para a manhã seguinte. Naquela noite, decidiu ficar até mais tarde no escritório, terminando um briefing de avaliação de vulnerabilidades, não porque precisasse cumprir horas extras, mas porque, quando tudo lá fora parecia instável, a ordem do trabalho dava algum alicerce. De manhã, ela entrou no setor de segurança levando uma pasta robusta, boletim de ocorrência, correspondência da seguradora, mensagens de texto, capturas de tela, a declaração que já havia protocolado. Do outro lado da mesa, o Sr. Caldwell, um veterano no cargo, abriu o arquivo e foi direto ao ponto, quase sem rodeios. Você não estava presente durante o incidente? Correto. Não autorizou o uso do veículo? Correto. Registrou o fato em até 72 horas? Sim. Caldwell assentiu. Recebeu algum benefício financeiro do seguro? Não. Mentiu para a polícia ou a seguradora? Não. Ele permaneceu em silêncio por um momento, avaliando-a com um olhar preciso. Alguma pressão para alterar sua versão? Ela engoliu em seco. Sim. Foi meu pai. Cedeu à pressão? Não. Ele anotou algo, fechou a pasta e declarou, de modo quase casual, nada que afeta a sua elegibilidade. Continuo reportando qualquer desenvolvimento judicial ou de reparação. Mal saiu do escritório, o celular vibrou. Era Kayla. Deixou tocar uma vez antes de atender. Estão oferecendo 60 dias, disse a amiga, com urgência. Na cadeia do condado. É dentro do esperado, respondeu o major. Kayla soltou um suspiro afiado. Esperado? Você fala disso como se fosse um choque de horários. Para mim, é um processo legal. A amiga retrucou, visivelmente aflita, eles estão usando aquele caso de 2 anos atrás. Eu sei que você sabia de algo. Eu sabia que houve um problema. Mas não os detalhes. Foi-se o silêncio até que Kayla disparou. Se eu aceitar agora, fica em 60. Se eu pisar no freio, pode aumentar. O major foi direto, é para isso que serve o advogado. A pausa de Kayla denunciou desaprovação. Você nem parece chateado. Não estou gritando, ela corrigiu, há diferença. O pai de Kayla sugerira que ela telefonasse ao promotor, explicasse tudo. Não, disse firme. Autoridade, para mim, não é vantagem, é responsabilidade. Desligaram. Sozinha no escritório, o Major Harper encarou sua farda de gala pendurada atrás da porta, impecavelmente passada para a cerimônia que se aproximava. As papeladas da promoção, submetidas meses antes do acidente, já estavam em curso. E ela pensou, em silêncio, no esforço de manter uma trajetória limpa o suficiente para seguir adiante. Era uma noite comum, mas dentro de casa, os ânimos estavam em ebulição. Após anos de avaliações, relatórios de implantação e certificações de treinamento, tudo se resumia a uma constante: a política de tolerância zero para a desonestidade. Meu pai, ao telefone, estava visivelmente hesitante. Ele perguntou se eu havia recebido meu parecer. A resposta foi afirmativa, mas o clima pesava no ar. Você poderia ter evitado tudo isso, ele murmurou. A troca de olhares foi breve, mas decisiva. Não foi minha culpa, respondi com firmeza. Ela poderia ter feito diferente. Não houve defesa por parte dele. Em seu lugar, mudou o assunto, como sempre fazia quando a realidade se tornava incômoda. Os negócios estão lentos esta semana, ele comentou, a voz refletindo a preocupação. Eu hesitei antes de responder. 2 contratos estavam suspensos, mas ele rapidamente acrescentou que isso não era grave. Na verdade, nada maior, exceto pelo detalhe de que a folha de pagamento não reduz. Ele se apressou para deixar claro que não estava me culpando, mas a ênfase na sua frustração era inegável.
No final de semana, de volta à casa, Kayla se sentou à mesa da cozinha, mergulhada em documentos que pareciam pesados, quase incompreensíveis. Seu defensor público havia exposto os termos com clareza: 60 dias na prisão da comarca, 4 anos de liberdade condicional, suspensão da licença, tratamento para álcool e uma restituição para o Estado. Você realmente está aceitando tudo isso? Perguntei, ao cruzar a porta. Eu não posso decidir sobre isso, ela respondeu. Você poderia ter amenizado a situação. Como? Meu pai se interveio da pia. Se eu tivesse dito que ela tinha permissão, estaria agora naquele escritório explicando porque falsifiquei uma declaração de seguro. A resposta dele ficou sufocada pela falta de palavras. Kayla então tocou o papel à sua frente. Eu não pertenço a um cárcere. A frase pairou no ar como um eco. Ninguém planeja estar lá. Era um momento em que a realidade que enfrentávamos parecia ensurdecedora. Então, nossa mãe entrou na cozinha com sacolas de compras, os olhos cansados pelo estresse, mas a voz firme e acolhedora. É só 60 dias, disse suavemente. Você consegue passar por isso. Kayla engoliu em seco e, pela primeira vez desde a tragédia no carro, percebi uma nova expressão em seu rosto. Não era raiva nem desafio, era medo, um medo genuíno, não de mim ou do pai, mas das consequências irremediáveis que se aproximavam. Ali estava eu, observando minha irmã mergulhar na dura realidade de que o sistema não era uma mera recomendação, assim como a minha presença naquele lugar. Naquele dia do julgamento, o ar estava impregnado com o cheiro de madeira velha e cera de chão, um ambiente que parecia indiferente a quem éramos fora de suas paredes. Kayla estava de pé ao lado do advogado de defesa, vestindo uma blusa de uniforme azul marinho, o cabelo recolhido de maneira impecável. Sem maquiagem, sem atitude, apenas uma jovem que tentava se fazer menor que o espaço ao seu redor. Meu pai estava logo atrás, a mandíbula apertada, a gravata um pouco mais formal do que o necessário para uma manhã de terça-feira no Tribunal do Condado. Mãe segurava um lenço que ainda não havia sido usado, um símbolo do nervosismo contido. Sentei-me na última fila, buscando clareza. O promotor iniciou a leitura do resumo do caso de forma monótona. Em 14 de maio, por volta das 4h52 da manhã, a ré conduziu um Toyota RAV4 Hybrid de 2024 na Interstate 83, com uma concentração de álcool no sangue de 0,10. O veículo colidiu com a proteção da rodovia a uma velocidade considerável, resultando em danos significativos à propriedade do Estado e na perda total do veículo. O proprietário registrado não autorizou a operação. A última frase ecoou com um peso diferente naquele tribunal do que quando ouvi em hospital, enquanto Kayla fixava o olhar à frente. Seu advogado, Reyes, seguiu de maneira pragmática. Primeira ofensa, DUI. A ré assumiu a responsabilidade e concordou em realizar uma avaliação antecipada de álcool. Ela não possui condenações anteriores. O promotor ainda não contestava isso. O peso da realidade começava a se instalar e cada palavra parecia ser uma parede fechando-se ao nosso redor. Era um dia pesado no tribunal e, enquanto todos aguardavam, o silêncio parecia opressivo, carregado de ansiedades e expectativas. O juiz, uma mulher na faixa dos 60 anos, com cabelos prateados e uma presença firme, focou seu olhar em Kayla. Havia um ar de autoridade que não tolerava desculpas. Senhorita Harper, você compreende as acusações contra você? A voz dela foi clara e firme. Sim, meritíssima, respondeu, surpreendendo a todos com a força em seu tom. Você aceita a responsabilidade por dirigir sob influência? A resposta, sim, ecoou na sala, desafiando a gravidade da situação. O juiz revisou os termos do acordo de confissão: 60 dias em um centro de detenção, 4 anos de liberdade condicional, 18 meses com a carteira de motorista suspensa e a obrigatoriedade de completar um programa de tratamento para álcool. Com uma pausa, ela reforçou: você é sortuda por não ter havido fatalidades. Dirigir sob influência em alta velocidade não é um erro de julgamento. É uma ameaça à segurança pública. O tribunal ficou em silêncio. Kayla engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. O martelo do juiz não bateu dramaticamente, ele apenas tocou uma vez, sinalizando desfecho. As palavras sentença imposta pairaram no ar como um omen.
Enquanto um oficial se aproximava de Kayla, guiando-a para sair, seu pai hesitou, com o corpo meio erguido do assento, mas controlou-se. Kayla lançou um último olhar pela sala, seus olhos encontrando os de seus pais, e, embora não estivesse implorando por compreensão, havia uma consciência profunda em seu olhar. Depois, ela atravessou a porta e desapareceu. A expressão de sua mãe era de alívio, como se ela tivesse respirado pela primeira vez em horas. O pai, por outro lado, permanecia parado, mesmo quando as pessoas começaram a deixar o recinto. Ao saírem do tribunal, a luz do sol parecia mais intensa do que deveria. Ele ajustou a gravata, como se tivesse sido ludibriado por sua própria esperança. 60 dias, murmurou, a frustração em sua voz. Sim, ela não vai durar 60 dias, retrucou o pai, como se fosse uma certeza. Ela vai durar, eu disse apenas, sem me aprofundar em uma discussão. A mãe estava entre nós, tentando manter um equilíbrio entre duas realidades devastadoras. Poderia ter sido pior, sussurrou. Era verdade. O acidente poderia ter envolvido outro carro, outra família e até outra manchete sensacionalista. Ao invés disso, foi uma barreira de proteção e um SUV amassado. Com um gesto quase automático, o pai pegou o celular e começou a calcular os números novamente, honorários de advogado, restituição, dias de trabalho perdidos. Isso vai sair caro, disse ele em um tom baixo. Já saiu, respondi, com uma tristeza que não conseguia esconder. Mais tarde, uma notificação eletrónica chegou, uma estimativa de restituição da PennDOT que somava $12,436, referente à substituição do guardrail e mão de obra. Ele ficou encarando a tela por um longo tempo antes de encaminhar a informação para o advogado de Kayla. Quando chegamos em casa naquela noite, a atmosfera era estranha, como se aquele não fosse mais o nosso lar. O quarto de Kayla estava exatamente como ela deixara, roupas espalhadas por uma cadeira, uma garrafinha de água pela metade na mesa de cabeceira. Enquanto isso, a mãe dobrava roupas que não precisavam ser dobradas e o pai andava de um lado para o outro, inquieto. Eu me sentei no balcão da cozinha, revisando meus e-mails, quando vi uma mensagem do meu comandante de batalhão. A promoção estava confirmada e seria efetiva no próximo mês. Não havia menção ao caso de Kayla ou às suas consequências. Assim, enquanto o peso daquela realidade se instalava em nossos corações, estávamos todos tentados a entender aquilo que ainda estava por vir. Era só a confirmação de uma promoção que eu já tivera há meses. Fechei o e-mail e deixei aquilo quieto. Pouco depois, meu pai apareceu na cozinha, encostou os cotovelos no balcão e ficou-me olhando. Ela nunca ficou tanto tempo longe de casa. Nem eu disse, tentando preencher o silêncio. Ele não respondeu. A diferença entre nós nunca foi a distância. Foi sempre a disciplina. Mais tarde, naquela noite, Kayla ligou de dentro do presídio, direto do setor de triagem. A linha era monitorada e a voz dela soava pequenina, como se a gravidade do lugar tivesse sugado até os decibéis. Tiraram meus cadarços, disse ela, sem acreditar. É procedimento, respondi. Ninguém nasce preparado para isso. Achei que você ia me defender, reclamou, depois de um suspiro longo. Fiquei quieto. Saí de perto do telefone, respirei fundo e, enfim, falei. Eu entendo. O silêncio que se seguiu não foi hostil, foi apenas real. 10 minutos depois, a ligação desligou. Deixei o celular em cima do balcão e olhei pelo vidro para a calçada vazia. Pela primeira vez em semanas, nada se movia. Não havia brigas, nem papéis a assinar, nenhuma decisão pairando no ar. Só o peso silencioso de tudo o que já acontecera. A casa parecia menor sem a Kayla. Não mais silenciosa, mas menor. Minha mãe andava pela cozinha com medo de trombar em algo frágil. Meu pai passava mais tempo trancado no escritório, a porta encostada, a luz do computador refletindo planilhas intermináveis. 60 dias parece pouco quando você diz depressa, ele comentou um dia, sem tirar os olhos da tela. Mas se vive, parece uma eternidade. Uma semana depois da sentença, chegou pelo correio o bilhete oficial de restituição, $12.436 em até 90 dias ou serviço de parcelamento. Meu pai leu a folha 3 vezes.
Eu vou pagar, ele disse, quase no piloto automático, assim que minha mãe cochichou algo lá no fundo da sala. Não ouvi a resposta dela. Enquanto isso, 2 contratos comerciais de longa data deram uma pausa nos serviços da empresa de ar-condicionado dele, só uma suspensão, asseguraram por e-mail, mas o estrago já estava feito. O negócio era pequeno, 8 funcionários, mas mantinha a reputação firme na cidade. Aqui, basta um rumor para afastar clientes. Vai-se recuperar, meu pai insistiu, uma noite, olhando o calendário de orçamentos. Talvez sim. Mas percebi que ele não falava mais em expandir a firma, nem em comprar a van nova. Minha mãe voltou a trabalhar meio período num consultório odontológico da cidade, 3 manhãs por semana, algo que ela não fazia há anos. Só quero ajudar, ela explicou quando meu pai resmungou. Ajudar agora tinha outro rosto. Kayla passou a ligar a cada 2 ou 3 dias. Na primeira semana, ela soava revoltada. Trato todo mundo como criminoso aqui. É porque você está presa, respondi, frio demais. Ela não gostou. Na segunda semana, a voz veio exausta. Me fazem acordar às 5. Também é o procedimento, eu disse. Vigiado o tempo todo. Ela suspirou fundo. Você não precisa ficar me explicando como funciona. Não estava corrigindo ninguém. Só lembrando que a realidade não se dobra por conforto. Nos primeiros 15 dias, meu pai depositou dinheiro na conta da Kayla sem contar nada para minha mãe. Ela descobriu olhando o extrato bancário. Você não pode mais fazer isso, ela falou, voz baixa, mas firme. Ela precisa aprender, ele retrucou. Mas ela está viva, mamãe concluiu num sussurro que penetrava a parede. E ali ficamos, cada um lidando com a ausência da Kayla e aprendendo que a vida, quando muda de rumo, exige disciplina e paciência para continuar em pé. Foi a primeira vez que a vi recuar de verdade. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. No trabalho, eu mantinha minha vida pessoal trancada fora dos corredores, nada de conversas teatrais, nada de desabafos emocionais durante o expediente. Enquanto isso, as papeletas da minha promoção deslizavam silenciosamente pelos canais certos. Meu nome apareceu naquela lista sigilosa que circulava na brigada, Major Arper. Não era uma recompensa por sobreviver aos desastres familiares, mas sim o resultado de anos de esforço, muito antes de Kayla sequer tocar nas minhas chaves. Mesmo assim, a ironia era impossível de ignorar, um Arper se apresentando para o curso de liderança e outro Arper se apresentando para a contagem de detentos. Meu pai percebeu o contraste também. Você vai ser promovida enquanto ela está presa, comentou numa noite, sem acusação, apenas constatação. Eu confirmei com um aceno lento. Isso é algo. Não era uma vitória, era uma divisão. Por volta da 4ª semana, a voz de Kayla mudou. Soava menos defensiva, mais incerta. Eles te fazem limpar tudo o que eu disse, ela contou em uma ligação, a voz embargada. Até as coisas que nem são suas. Expliquei que era assim em espaços compartilhados. Ela suspirou, nunca imaginei estar nessa posição. Foi a vez em que eu me permiti um lampejo de empatia porque, no fundo, eu sabia exatamente como era não prever as consequências, mas esperar perdão. Meu pai estava ali durante a ligação, sentado à mesa, ouvindo cada chiado no alto-falante. Quando a conversa terminou, ele demorou para se levantar. Ela realmente achou que você resolveria tudo, disse ele, com um olhar cansado. Eu sei, respondi. Ele me fitou com cuidado, você sempre fez isso. E era verdade. Na adolescência, eu encobria os prazos que ela perdia, consertava suas desculpas, ajudava a lapidar pedidos de desculpas. Não por acreditar em sua inocência, mas porque, para mim, família era absorver o impacto. Até que o baque se tornava grande demais para o absorvedor. Ele esfregou as mãos, pensativo. Não devia ter-te pressionado a mentir, admitiu, baixo, não era desculpa, mas era sincero. Eu não ia mentir, respondi. Agora vejo isso. Encostado na cadeira, ele murmurou, quando ela sair, vai estar diferente.
Diferente não significa melhor. Só significa mudada. Na quinta semana, minha mãe parou de colocar dinheiro na conta da Kayla na agência prisional. Ela precisa aprender a se virar, decretou. Meu pai não protestou. Quando meu sobrinho Caleb comentou, pela primeira vez, que o estoque de biscoitos estava baixo, a mãe dele não correu para resolver. Orçamento, ela disse. Era uma palavra que, um ano atrás, teria provocado uma discussão acalorada. Agora ficou ali, suspensa e definitiva. Em Fort Meade, finalizei meu briefing de liderança para os majores recém-nomeados. Uma das lâminas falava sobre responsabilidade, um ponto seco, sem floreios. Expliquei, como sempre, que integridade não é algo situacional, ela não muda conforme o interlocutor. Ninguém naquela sala fazia ideia do quão literal aquela frase soava para mim. Em casa, meu pai desenhou o plano de pagamento com o PNDOT, parcelas mensais que doíam, mas eram possíveis. Ele vendeu a caminhonete nova que dizia ter guardado para melhores ocasiões. É apenas metal, resumiu. Quando ouvi a mesma frase de Kayla, referindo-se ao meu SUV, o peso era outro. Minha mãe dobrou os papéis da venda com cuidado e os guardou numa gaveta. Aos poucos, a casa se acomodou a um novo ritmo, marcado por silêncios e decisões firmes. Não quebrada, nem curada, apenas transformada. Foi numa noite qualquer que recebi a ligação de Kayla e pela primeira vez ela falou sem tom de reprovação. Confesso que achei que nada disso fosse ter repercussões. Mas consequência nenhuma avisa quando vai chegar, ela simplesmente aparece. Lá fora, onde meu RAV4 costumava descansar, só havia o espaço vazio iluminado pela luz amarela da varanda. No dia da cerimônia, vesti meu uniforme de gala e fiquei em posição de sentido enquanto meu comandante anunciava meu nome, elevado a major por ordem do secretário do Exército. Não houve fanfarra, nem holofotes, apenas uma sala cheia de oficiais e suboficiais que sabiam o peso real daquela insígnia em formato de folha de carvalho. Ao segurá-la, senti seu metal frio, um pedaço de concreto materializando anos de avaliações, missões e decisões que nunca aparecem nas redes sociais. Quando terminei, meu comandante estendeu a mão. Parabéns, Major Arper. Obrigado, senhor. Ele fixou o olhar em mim e sussurrou: integridade importa. Não mencionou minha irmã, nem o relatório que fiz de mim mesma, nem o momento exato de tudo isso. O exército não ignorou o que aconteceu, ele avaliou, reconheceu que eu procedi corretamente e seguiu em frente. A burocracia, percebi, não protege apenas carreiras, ela protege clareza. Mais tarde, dirigi o novo RAV4 que o seguro cobriu. Mesmo modelo, mesmo acabamento, não era idêntico, mas o suficiente para que meus reflexos voltassem a funcionar como antes. Ao chegar à casa dos meus pais, encontrei meu pai sentado na escada da varanda, olhando ora para o carro, ora para a insígnia no meu colarinho. Então é oficial, disse ele, sem surpresa. Ele assentiu, como quem confirma algo óbvio. Sempre soube que você chegaria lá. Não discordei, embora soubéssemos ambos que crença jamais foi o que pavimentou o meu caminho. Do lado de dentro, mamãe me abraçou forte. Tenho tanto orgulho de você, murmurou. Kayla estava em liberdade condicional há uma semana, cumprira 60 dias, com alguns descontados por bom comportamento, mas a experiência ainda era dura. Ela parecia mais magra, não drasticamente, mas com contornos mais definidos, quase afiados. Na mesa da cozinha, os papéis da liberdade condicional delineavam checagens obrigatórias, sessões de aconselhamento para álcool e horas de serviço comunitário. Ela me observou pendurar o casaco com cuidado. Você está diferente, comentou. É a patente, respondi. Não, ela corrigiu. Não é isso. E, de fato, havia algo mudado entre nós. Não era animosidade, nem distância, era um novo ponto de equilíbrio. Meu pai serviu 3 copos de chá gelado, como se comemorássemos um feito qualquer em família, e de certa forma era isso mesmo. Ele ergueu o copo em um brinde sutil a Major Arper. Kayla tilintou o dela contra o meu. Parabéns, disse ela, sem nenhuma ironia. Mais tarde, no fim da tarde, ela saiu comigo para a entrada do carro.
O sol baixo pintava o céu com aquele laranja suave típico da Pensilvânia. Você não perdeu nada, não foi? Perguntou baixinho. Assenti. Já pensei que o relatório fosse te prejudicar. Te prejudicaria se eu tivesse mentido. Kayla ficou em silêncio, fitando o carro novo, ou talvez, o mesmo de sempre, agora visto sob uma luz inteiramente diferente. Eu sempre acreditara que as regras eram maleáveis. Em alguns lugares, comecei a corrigir. Mas não onde eu trabalho, Kayla retrucou, soltando fôlego num sussurro seco. Na prisão, revistam a cama todo santo dia. Lençóis frouxos. Refaz tudo. Disciplina pura. É irritante. É estrutura. Ela me lançou um olhar de canto de olho, como se duvidasse que eu falasse sério. Parece que está me recrutando. Não estou. O silêncio desceu entre nós. Durante anos, Kayla vivera num espaço em que meu pai absorvia os choques e minha mãe amaciava as arestas. Eu preenchia as brechas, até então. Agora, elas ficavam escancaradas. Logo depois, meu pai saiu à varanda com uma pasta nas mãos. Revisei umas questões financeiras antigas, disse, entregando-a à Kayla. Quando voltar a trabalhar, você vai contribuir com as restituições. Ela não contestou. Aquilo talvez tenha sido o mais surpreendente de todo o mês. Minha mãe apareceu logo atrás. Vamos te ajudar a montar um orçamento. Kayla assentiu uma só vez. Sem revirar os olhos, sem suspiro dramático. A casa não parecia menor, parecia apenas realinhada. Na semana seguinte, em Fort Meade, recebi um oficial júnior que lidara mal com uma questão de conformidade. Ele estava no meu escritório, visivelmente aflito. Senhor, quer dizer, senhora, não imaginei que fosse piorar. É justamente aí que piora, eu disse com tranquilidade. Ele engoliu em seco. Eu resolvo. Resolve documentando e não escondendo. Ele concordou depressa e saiu. Reconheci naquele rosto o medo das consequências, fosse tenente ou civil em cadeia de condado, o olhar era sempre o mesmo. Naquela noite, Kayla ligou para a varanda enquanto eu ainda estava no posto. Comecei hoje o programa de álcool. E como foi? Eles não deixam você brincar. Ela hesitou. Agora entendi. Não perguntei mais nada, já sabia o que aquelas palavras significavam. No fim de semana, peguei a I-83 sentido sul. A mureta de proteção fora trocada, aço novinho, sem amassados, sem vestígio do que aconteceu ali. O trânsito seguia no ritmo de sempre, ninguém diminuindo para olhar, ninguém imaginando o pesadelo que tivera lugar naquele exato ponto da estrada. Mantive as duas mãos firmes no volante e entrei no fluxo sem hesitar. Me aproximei do quilômetro 47, onde a guarda-ferro reluzia, prata e intacta sob o sol da tarde. Ali não havia marcas de derrapagem, nem metal retorcido, nem placa memorial, apenas um trecho liso de estrada e um novo trecho de aço onde o meu primeiro RAV4 se dobrara como papel. De volta a Fort Meade, encontrei meu escritório com uma placa diferente, Major Arper. Letras simples, pretas sobre metal escovado, nada ostentoso. Mas toda vez que eu passava por ali, sentia o peso que aquelas palavras estampavam. Não era só posto ou promoção, era mais responsabilidade, mais briefings, mais oficiais procurando em minha direção. O título não aliviara a carga, se possível, só aumentara. Durante um workshop de liderança, alguém me perguntou: como você lida com a pressão de quem é próximo a você? Não era uma questão aleatória. Respondi que pressão nenhuma muda um padrão, se ele cede, nunca foi real. Não precisei contar histórias pessoais. 3 semanas após sair da prisão, Kayla conseguiu um emprego de meio período num armazém de transporte. Turno da manhã começava às 6 em ponto. Uma vez ela reclamou do horário. Todo mundo reclama das 6 da manhã, eu disse, e ela só assentiu. Não houve mais discussão. No final do mês, o primeiro pagamento de restituição foi debitado automaticamente através do PEN-DOT.
O nome dela constava no plano. Meu pai vigiava a conta, mas não assumiu o controle. Minha mãe ajudou Kayla a montar uma planilha simples: receitas, despesas, restituição, taxas da condicional. Não tinha brilho, mas era a vida adulta acontecendo. Numa noite, ela se sentou comigo à mesa da cozinha, aquela planilha aberta à nossa frente. Nunca acompanhei nada assim antes, ela admitiu, e eu jurei que ela não estava brincando. Eu pensei que você ia intervir e dizer que eu tinha permissão, confessou, olhando nos meus olhos. Eu sei, respondi, deixando o silêncio crescer um instante. Então ela recostou a cabeça na cadeira e fixou o olhar no teto. Isso é muito errado, não é? Sim, respondi, sem drama, apenas com a franqueza que a situação pedia. Meu pai se juntou a nós, apoiou os antebraços na madeira da mesa. Eu não devia ter esperado que você mentisse, disse, com voz baixa. Foi só um reconhecimento, nada de desculpas prolongadas. Mentir não ajudaria, respondi. Ele assentiu, devagar, agora entendo. Kayla se remexeu na cadeira e falou quase para si mesma. Eu pensei que família cobrisse umas às outras. Família dizer a verdade antes que o preço fique maior, eu retruquei. Ela ficou calada. Algumas frases não precisam de resposta. Naquela mesma semana, indo para um evento de treinamento em Harrisburg, passei de carro pelo local do acidente. A estrada parecia normal, tinha que parecer. Responsabilidade não é cena de filme, não tem trilha sonora, é papelada, audiências, planos de pagamento, despertador tocando de madrugada. Enquanto isso, o exército concluiu o meu despacho para a Virgínia no próximo ciclo de rotação. Movi-me na trilha de promoção, mais responsabilidades. Em casa, não fiz alarde, mencionei a data durante o jantar. Que bom, disse minha mãe, baixinho. Meu pai apenas assentiu e Kayla mexeu o copo de chá gelado em círculos lentos. Você sempre vai embora, decretou. Faz parte do trabalho, respondi. Ela me observou um instante e, com um suspiro breve, completou: não estou mais brava. Dias antes de eu partir, ficamos os dois na entrada de casa, de frente para a garagem. O RAV4 novo estava exatamente onde o outro deixara de existir. Kayla passou a mão levemente sobre o capô. Nunca pensei no quanto isso te custou, disse ela. Te custou muito mais, corrigi. Ela balançou a cabeça. Não, quer dizer antes do acidente, durante todos aqueles anos. Demorei a responder. Aquele custo não era dinheiro, era expectativa. Eu tinha sido o pilar, o seguro, o conciliador, quem alisava as bordas e absorvia toda a tensão. Isso acabou na noite em que ela pegou minhas chaves, não por raiva, mas por clareza. Kayla se virou para a rua e ficou ali, silenciosa, encarando o futuro que nos esperava. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa, eu disse, ainda sentindo o peso das palavras no ar. Você não precisa, ela respondeu com um aceno leve, sem promessas grandiosas, sem juramentos dramáticos, apenas reconhecimento. Enquanto eu dobrava minhas camisas de uniforme e separava os documentos para a mudança, senti algo inesperado. Não era satisfação nem desejo de vingança, era alívio. Alívio por finalmente ter colocado tudo às claras, com registros, processos e recompensas devidamente anotados. Alívio por saber que minha carreira se manteria sólida, pois eu me mantive firme. Alívio ainda maior ao perceber que, pela primeira vez, minha irmã havia esbarrado em um limite que não se move. Na manhã do meu último dia na cidade, resolvi dar uma última volta pela rodovia 83. Escolhi exatamente a mesma faixa, passei pelo mesmo quilômetro marcante. O guarda-rail brilhava sob o sol tímido do entardecer. Desta vez, não havia raiva em mim, mas sim uma estranha sensação de alinhamento. No exército, regras não são opções, são a linha tênue que separa a vida da morte. Em minha família, por muito tempo, elas foram encaradas como meras sugestões, até a noite em que minha irmã me roubou as chaves mudarem tudo. Ao entrar no fluxo de tráfego, segui em frente sem hesitar. Não destruí a vida dela, não chamei a polícia, não pedi prisão nem a torne público como exemplo. Simplesmente me recusei a mentir, me recusei a torcer a verdade para deixar todo mundo confortável. Isso não é vingança.
é responsabilização. Por anos achei que ser forte significava levar o peso dos outros nos meus ombros, proteger a todos do estrago, consertar as peças quebradas no silêncio e seguir em frente. Aprendi que a verdadeira força não está em limpar a bagunça alheia, mas sim em tirar-se do caminho para que cada um encare seu próprio caos. Aquele acidente de carro não foi só um susto, foi um teste de limites. Um drama familiar que, finalmente, esbarrou em consequências reais. E, no meio daquele turbilhão, precisei escolher entre proteger minha irmã ou proteger minha integridade. No exército, essa escolha é simples. Em família, é dolorosa, mas ainda assim é a escolha certa. Se você gosta de histórias de vingança real, especialmente das que acontecem dentro de famílias, onde o desfecho não chega com um estrondo, mas com um pagamento justo, inscreva-se no canal. Tenho outras narrativas sobre limites, responsabilidade e o que acontece quando as pessoas deixam de ser a rede de segurança de todo mundo. E, se essa história mexeu com você, saiba que não está sozinho.